Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E mais uma vez aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 22 de outubro, nós faremos a leitura no Evangelho de Mateus, do capítulo 26 ao 28. E assim vamos finalizar então o Evangelho de Mateus. Tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos: Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã? Dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido na casa do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava, na verdade, me ungindo para meu sepultamento. Tenho certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Eles disseram: Entrem na cidade, vão a um certo homem e digam: O mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. E os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: Tenho algo a dizer. Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: Eu não, Senhor. Jesus respondeu: Serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas, ai do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: Eu é que não sou. Jesus disse: Você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu-o aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles também e disse: Bebam todos vocês, isto é meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei.
Jesus respondeu: Não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: Meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta esse cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-o 2ª vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, eu estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez deixou-os dormindo e pela 3ª vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviado pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. E ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Como vai, Rabi? Jesus disse: Amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: Não, põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entende que eu poderia agora mesmo clamar ao meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Jesus se dirigiu a eles: O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: Posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou: Ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus.
Jesus foi direto. Você mesmo disse, e isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo. O Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou. Ele blasfemou. Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritavam, morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e a bater nele. Enquanto o esbofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias, diga quem foi que bateu agora. Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Uma empregada encarou-o e disse, você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Nem sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam, esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas, uma vez, ele o negou, reafirmando a negativa com um juramento. Juro que não vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando, nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Mateus capítulo 27. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levá-los a Pilatos, o governador. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou, pequei, traí um homem inocente. Eles disseram, e nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois, enforcou-se. Os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas. Não é certo dar o pagamento por um assassinato como oferta no templo, concluíram. O dinheiro então foi usado na compra do campo do oleiro, que seria usado como cemitério de indigentes. É por isso que aquele campo ficou conhecido como Planície do Assassino, nome que permanece até hoje. Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias. Eles tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o campo do oleiro. Inconscientemente, eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus disse, se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou, você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada? Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu da sua boca. O governador estava impressionado. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou, qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem. Não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. E o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu liberte? E eles disseram, Barrabás. Então, o que farei com Jesus chamado Cristo? Insistiu. Todos gritaram, crucifique-o. Ele fez objeção, mas por qual crime? Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifique-o. Quando Pilatos viu que não estava indo a lugar algum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando,
Lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu: assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado, depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça. Dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida levaram-no para crucificá-lo. No caminho, vi um homem de Cirene chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa colina da caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar a dor, mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado acima da cabeça dele e escreveram os termos da acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele crucificaram também 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder, salve-se. Se você é o mesmo Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz, e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os 2 criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo ouviram e disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre, ergueu-se numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincavam: vamos ver se Elias vem salvá-lo. Depois de outro grito de dor, Jesus deu o seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo, e eles disseram: é o Filho de Deus, só pode ser. Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos irmãos Zebedeu. Mais tarde chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e o governador atendeu o seu pedido. José tomou o corpo, envolveu-o em linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo, havia pouco escavado na rocha, e pôs uma grande pedra à entrada.
Então foi para casa. Maria Madalena e a outra Maria, porém, sentaram-se no lugar de onde podiam ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês têm uma guarda, vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das 2 mulheres. Neste momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra, sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Esta é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês, ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: Calma, vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês? Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com grande soma de dinheiro para que dissessem: Os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os religiosos os tranquilizaram: Se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão forjada no concílio judaico ainda está em circulação. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galileia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Somente até aí, fique conosco, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.